Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição. Toca no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, pontos, vamos juntos, vamos falar de Vasco, beleza? Aqui, quero falar sobre a pontuação do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco somar mais 13 pontos, vai a 58 e garante o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre a pontuação, a classificação do Campeonato Brasileiro, quero falar sobre o time que enfrenta o Grêmio amanhã na Arena do Grêmio. O técnico Jorginho trabalhou bastante essa semana, trabalhou algumas trocas no time, né? Deve fazer algumas alterações no time, mas também no esquema tático. Sabemos que o técnico Jorginho gosta muito do 4-4-2, é um time, ele gosta do time mais ofensivo do que defensivo, ele propõe mais o jogo, então os times do Jorginho são diferentes, né? Então, talvez o Vasco consiga fazer também esse papel. O Vasco tem jogadores como Andrei Santos, como Marlon Gomes no meio-campo, Ignaldo no ataque, Nenê, enfim, jogadores qualificados que sabem jogar dessa forma, né? Conseguem jogar dessa forma. Então, o Jorginho deve fazer sim. Existe a possibilidade do lateral direito Paulinho subir, do Julião, lateral esquerdo, também subir, lateral direito da base, Julião também da base. Eu torço muito por esses meninos, eu sei que se subirem, sei que se entrarem no time, vão dar conta do recado, e enfim, o Vasco precisa testar, o Vasco precisa mudar, né? Então, eu sei que é reta final, mas do jeito que está, o lado do campo do Vasco não pode continuar, e o Jorginho disse que vai corrigir isso, precisa corrigir isso, o Vasco precisa pontuar fora para conquistar esse número de pontos que nós comentamos aqui no início do vídeo, e essa é a realidade. Amanhã vamos enfrentar um Grêmio que joga dentro de casa também, mas não é esse bicho-papão todo, é um clássico nacional. A vitória é lá na Arena do Grêmio, é jogando fora, Eduardo. Pô, gente, é o Vasco, entendeu? É Grêmio e Vasco na mesma situação. Então é o momento do Vasco, enfim, vencer um jogo desse, um jogo grande, para ganhar moral de novo, voltar, né, para a Série A na moral, enfim, garantir logo esse acesso. O Cruzeiro já voltou, ou seja, daqui para frente não adianta que a motivação não é a mesma. O cruzeirense pode falar, quero ser campeão. Pode ser campeão. O jogo Vasco-Cruzeiro, o Cruzeiro já na Série A, é claro que os caras vão jogar mais solto, mais leve, sem a preocupação do acesso e tal. Então, eu sei lá, tem muita gente falando, o Vasco tem a sequência mais difícil. Será? Cruzeiro já na Série A. Grêmio é um clássico, né? Fora. Então, assim, gente, eu acho que sem esse exagero, vamos esperar primeiro os jogos. É o Vasco. Se jogar certinho, o Vasco tem todas as coisas. O Vasco ganhou do Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Empatou com o Grêmio e poderia ter vencido o jogo, colocou uma bola na trave com o Palácios no segundo tempo. Então, esse é o Vasco. É Vasco e nos clássicos os times crescem, né? A motivação é outra. Então, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e o porquê do Vasco conquistando mais 13. 58 pontos, dificilmente, nesse campeonato, não consegue o acesso. Ou seja, o Vasco precisa vencer desses 10 jogos 4 e empatar 1. Talvez esse contra o Grêmio. Acredito que o Vasco some mais pontos. Mas, enfim, eu estou falando que o Vasco vai precisar fazer daqui para frente. Tivemos rodada, né, o início da rodada, da 29ª rodada, desculpa, na terça-feira, Vila Nova 2, Guarani 1, situação do Guarani na terceira divisão praticamente, Ponte Preta 1, Sport 0, esse resultado foi muito bom para o Vasco, né? Esse aqui é um dos motivos. Sampaio Correia 2, Novo Horizontino 1, Criciúma 0, Bahia 0, resultado muito bom para o Vasco, Cruzeiro 1, Operário 0, também achei bom resultado porque o Cruzeiro garante logo classificação e o Vasco fica livre dessa pressão do Cruzeiro lá, tem que jogar para ganhar, enfim, jogar para classificar em cima do Vasco e tal, uma pressão a menos. Náutico 1, esse jogo foi ontem, e Brusque 0. Ituano enfrenta hoje a equipe da Tombense, CSA enfrenta hoje também o CRB,
Ainda hoje jogam Londrina contra a Chapecoense, 18h30. E amanhã o Grêmio enfrenta o Vasco, enfrenta o Grêmio às 16 horas lá na Arena do Grêmio. A classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte: Cruzeiro na primeira colocação, já classificado com 62 pontos. Não tem como, enfim, Londrina ali alcançar o Cruzeiro. São 21 pontos de diferença para o quinto colocado. O Bahia com 51 pontos na segunda colocação. O Grêmio, é o jogo de 6 pontos aqui, né? O Grêmio com 47 e o Vasco com 45. Ou seja, se o Vasco vencer, o Vasco toma a colocação do Grêmio. O Londrina na quinta colocação com 41 pontos. Lembrando que na próxima rodada, né, deixa eu ver aqui, o Vasco enfrenta, deixa eu botar aqui, na próxima rodada o Vasco enfrenta a equipe do Náutico, na sexta-feira, dia 16. Dia 16/9, o Vasco enfrenta o Náutico aqui em São Januário. Aí é que tá o negócio, né? Pô, um empate ou uma vitória contra o Grêmio? Vamos lá, vamos contar assim. Vitória em casa contra o Náutico. Olha, o Vasco respira muito no campeonato. O Vasco vai conseguindo... É claro que nós vamos secar o Londrina para evitar esse tipo de encheção de saco ali, batendo na porta. Eu sei que o Vasco enfrenta ainda o Londrina. Não tem isso não. O Vasco tem que voltar no campo, não é dependendo dos tropeços dos adversários, né? Não é assim que funciona. Mas, gente, isso é futebol, né? Então, quando o juiz não marca um pênalti, quando você não seca um adversário, que é super normal, o nosso maior rival comemorou a derrota do Palmeiras aí ele foi eliminado, na verdade, para o Atlético Paranaense, porque não aguentava mais perder para o Palmeiras na final da Libertadores. Agora é o Atlético. Então, isso é futebol, isso é normal. Eu acho que encarar isso como, se o Vasco tentam diminuir tanto o Vasco, né? Tudo que o Vasco faz, e eu digo a minoria, tá? Não digo a maioria não, tentam diminuir, e isso não é legal. O Vasco precisa, gente, nesse momento, do apoio do torcedor, é o que o torcedor vai fazendo nas arquibancadas, vai fazer fora também, porque o Grêmio disponibilizou uma boa carga de ingressos para a torcida do Vasco. Então, vai ter pressão da torcida do Grêmio? Vai, mas a torcida do Vasco também estará presente, e a torcida do Vasco e a do Grêmio são torcidas amigas, zero risco de confusão. Futebol também é dentro de campo, a rivalidade dentro de campo. O Vasco precisa encarar esse jogo com toda a seriedade do mundo, sabe, esse clássico. E é isso, gente. E vai existir aquele enfrentamento entre dois amigos, né? Que é o Jorginho com o Renato Gaúcho. Então, assim, são dois treinadores experientes, tá? Apesar do Jorginho 52 anos, e enfim. Mas o Renato e o Jorginho boleirão e tal, o Jorginho um pouco mais tático do que o Renato Gaúcho, né? Que é um pouco mais motivador. Eu acho que o Renato motiva mais o time do que trabalha a parte, enfim, tática, né? O Jorginho não, motiva sim, tá? Tem um vestiário, o Jorginho tem um vestiário forte, vale ressaltar isso aqui, mas o Renato Gaúcho tem mais essa questão mental, ele não tem muito, ele é mais boleirão, vou repetir aqui. Então, gente, é um jogo que vale muito pra gente, vale muito para o Vasco voltar para a Série A. Vamos empurrar o nosso time de volta, apoiar o nosso time com todas as nossas forças. Mas eu estou em casa, Eduardo, amigo, gente de casa, de onde você estiver, é empurrar o Vasco de volta para a Série A. É apenas o que o Vasco precisa daqui para frente, tá certo? Olha, eu vou deixar esse vídeo aqui, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Hoje um dia cheio, o Vasco viaja para Porto Alegre e quero trazer tudo em primeira mão para você, junto com você aqui, tá certo? Um beijo e saudações vascaínas.